Olá, turma. Hoje a gente vai pegar o livro, vai trabalhar com o livro e a gente vai falar um pouco mais das formas geométricas e artistas que trabalham com a forma geométrica nas artes plásticas. Só para a gente relembrar, na última aula, a gente falou sobre algumas formas geométricas que estão no nosso livro, da página 13, onde a gente fala formas geométricas que a gente já conhece: retângulo, losango, quadrado. Aqui tem um pentágono. Temos também um trapézio. Ele tem um lado maior e outro menor. E as linhas são inclinadas, que ficam uma de frente para a outra, e duas linhas paralelas, sendo uma maior e outra menor. É um pouquinho diferente do quadrado e também do retângulo. Todas essas três têm quatro lados. Inclusive o losango também tem quatro lados. A diferença é que essa aqui tem duas linhas inclinadas, quando fica uma de frente para a outra, oposta. E uma linha menor e uma linha maior, paralela e oposta, uma de frente para a outra. Temos também um triângulo. Um pouco abaixo, mostra vários objetos que a gente tem na nossa casa, que também foram feitos pelos designers com forma geométrica. Por exemplo, a esponja que a gente lava a louça. A gente tem uma vela aqui que ela está em formato de um prisma. Claro que aqui a gente está falando de efeito 3D, mas se você observar com calma, a gente tem retângulo de um lado da esponja, retângulo do outro lado da esponja. Já no caso da vela, a gente tem triângulo na parte de cima da vela e retângulo na lateral da vela. Vamos virar aqui a página. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do pintor chamado Lazar Segal. Ele não é brasileiro, ele nasceu na Lituânia. Ele nasceu no finalzinho do século XIX. Vamos lá dar uma olhadinha nele, nas obras dele. Bom, a gente já fala um pouquinho sobre ele para a gente entender por que ele pinta daquela maneira, usando forma geométrica, aquelas cores todas. Ele nasce lá na Lituânia. Aqui tem alguns retratos que ele mesmo fez dele, então a gente chama de autorretrato. Pinturas que ele fazia, ora realista, como a gente vê aqui, realista que parece bem com o mundo real, ora mais pictórico, ou se não bem geometrizado, que a gente chama de arte cubista. Então ele nasce na Lituânia, só que onde ele nasceu estava tendo problemas com guerra, fome, e a família dele teve que se mudar para poder sobreviver. A gente já falou sobre isso, sobre imigrantes. Ao se mudar, eles foram para a Alemanha. Chegando na Alemanha, ele começou os estudos dele. Quando ele começa os estudos dele, ele aprende a desenhar, ele conhece o mecena. Mecena é uma pessoa que pega obras de artes e bota no mercado para ser vendido, né? Ele consegue transformar a obra de arte em desenho e, ao mesmo tempo, ele investe um dinheiro naquele pintor para que ele possa produzir várias séries de obras de arte para depois essa obra poder ser vendida. Então, como se fosse um patrocinador. Avançando mais um pouquinho, ele ainda vivia lá fora do Brasil, na Europa. Passa um tempo, ele vem ao Brasil conhecer o Brasil e passar uns dias com um ano, né, com os irmãos dele que já moravam no Brasil, trabalhavam aqui no Brasil. Ele, durante esse tempo, ele começa a fazer obras com temas que falavam do Brasil, porém ele ainda relembrava tudo que ele viveu na Europa, tudo que a Europa estava vivendo naquele período de guerra. Tinha começado a Primeira Guerra Mundial. Ele retorna para a Europa, conhece a esposa dele, traz ela para o Brasil anos depois, e nesse período ele conhece vários artistas que começam a fazer um novo estilo de arte que a gente chama de expressionismo. O que é o expressionismo? Expressionismo é fazer, parecido com a obra dele, assim, muitas cores. Para que essas cores não sejam tranquilas, a gente usa cores contrastes, ou seja, no disco de cores, como a gente viu lá algum tempo atrás, a cor contrária do azul seria uma outra que não tem o azul dentro, tipo laranja. A cor contrária do verde seria o vermelho. E ele criando essas cores contrastes, a tela dele dá essa sensação que parece que está se movimentando, explode as cores na tela. Fica tudo em terceira dimensão só por causa desse efeito da cor.
Uma outra técnica que ele também é da arte expressionista é poder usar o que o cubismo trouxe para a arte, desenhos com formas geométricas, retângulo, quadrado. Vamos voltar lá na história do Lazar Segal. Tempos depois, ele vem para o Brasil, e no Brasil ele começa a fazer obras de arte com mais temas ainda brasileiros, porque ele começa a viajar pelo Brasil também, conhecer, fazer, não só para levar o trabalho dele, mas conhecendo o interior do Brasil, ele começa a perceber que tem alguns temas muito parecidos que ele tinha lá na Europa. No Brasil também tem fome, no Brasil teve outros imigrantes vindo do Japão, de todas as outras partes do mundo, também fugindo desse período da Primeira Guerra Mundial. Só que a obra dele, durante um tempo, as pessoas não entendiam por que a pessoa usa só forma geométrica para fazer um rosto humano. E chamavam essa obra como uma obra degenerada, que não era de tão boa qualidade assim, ele afrontava a sociedade. E aí ele começou a fazer uma série de desenhos assim e chamou de obra degenerada mesmo a série da exposição dele. Ele se separou da esposa dele, que a esposa dele quis voltar para a Alemanha, e mais tarde ele conhece a Jane Clabin. A família Clabin tem um museu de arte ali na Lagoa, no centro da Zona Sul, próximo da Zona Sul, e ele faz obras de casa, tem filhos, e começa a produzir mais temas com essa temática brasileira. Vamos ver aqui, tem o museu dele, Museu Lazar Segal. No Museu Lazar Segal, a gente vai ver algumas obras dele ali. Você pode também fazer uma exposição, uma visita digital. Dá uma olhadinha aqui. Vamos abrir. A gente já vê muita cor, vegetação brasileira, como cacto que tem no Nordeste, os animais. Ele chamou essa obra de Bebedouro. Ele fez em 1927. A gente vê o Casari lá atrás, vê pessoas com tonalidade de pele que já não é tão branca quanto na Europa, então a gente já vê pessoas mestiças. Deixa eu voltar lá. Vamos ver aqui. Essa aqui é a casa, onde fica, era a casa dele, onde fica o museu Lazar Segal. Você pode ver os trabalhos dele, que ele, antes de fazer uma pintura, fazia os desenhos. Como ele elaborava os desenhos dele? Ele sabia desenhar perfeitamente, ele não só fazia desenhos geometrizados. Então, um artista que a gente chama de expressionista, cubista, arte moderna, a pessoa pensa que ele não sabe desenhar. Ele sabia desenhar. Só que ele queria quebrar com essa ideia de fazer um desenho perfeito e começar a trazer qual é a emoção que tem aquela obra de arte. Quando ele pintou o retrato da primeira esposa dele, ele queria trazer a emoção que ela estava naquele dia. Ela era uma cantora, ela era uma atriz, e ele transportou através do grafismo da pintura a emoção da personalidade da esposa dele. Ele também fez pinturas, acho que ora ele mesmo aparecia na pintura dele. Que ele lá montando a exposição dele. A segunda esposa dele também conseguia trabalhar com muita atenção junto com ele. Vamos lá, ó. Nessa exposição dele, você pode ouvir. E ele começa a falar sobre pessoas que têm problemas. Poderia ser o idoso, poderia ser crianças que passam questões de fome, poderia ser a questão do imigrante, que às vezes pega um navio lotado e esse navio nem sempre consegue chegar até o final. Então, ele tem várias obras, aqui é uma obra de navio, navios de imigrantes. Então, ele colocava todo o tema da vivência da vida dele nas obras de arte. E no nosso livro, ele coloca esse tema, se chama Paisagem Brasileira. Ele coloca como se fosse um morro,
várias casinhas coloridas, que lembram até as nossas favelas de hoje. A gente ainda consegue ver muitas vegetações ainda aqui, porque nessa época não tinha tantas casas assim no Rio. Agora tem muito mais. Ele coloca as pessoas que moram nesse local, coloca o cacto, que era uma espécie de planta, é uma espécie de planta que a gente encontra mais na região do norte do Brasil, no Nordeste, os animais, que a gente encontra na área rural, e ele fala e bota as pessoas com tonalidade de pele mulata ou negra, ou indígena, que a gente tem no Brasil. A gente tem uma outra artista chamada Maria Lenilda, ela já é dos dias de hoje, Leontina, desculpa, ela já é dos dias de hoje, não é tão antiga assim, que também usa as formas geométricas nos trabalhos dela. E aí, nosso exercício diz o seguinte: você encontrou alguma relação entre a obra do Lazar Segal com a da Maria Leontina? Ambas têm círculo? Ambas têm quadrado? Ambas têm losango? Tem triângulo? Então, a gente vai observar um pouquinho dele. Na obra dele, a gente percebe lá no sol um círculo. Na dela, a gente percebe, a obra dela lembra muito a, a, a forma geometrizada, mas mais plana, recorte, colagem, né? A dele, a gente tem uma tentativa de perspectiva, mas não era a intenção dele fazer perspectiva, ele sabia fazer. Ele só colocou em 3D porque tinha a parte de cima da peça, lateral e frontal. Então, aqui tem um pouco de forma geometrizada volumétrica. Na dela, não, ela está plana, altura e largura apenas. Segunda pergunta, você observa círculos e triângulos nessas obras? E a terceira, que cores ela e ele usaram? Ambos usaram vermelho, azul, amarelo, laranja? E uma outra pergunta no final, se você percebe que se existe alguma coisa parecida entre uma obra e outra. A dele lembra mais obras que são figurativas. O que é figurativo? Que a gente dá um nome. Ele tem árvore, ele tem sol, ele tem casa, ele tem pessoas, tem animais. A dela lembra mais obra que a gente chama abstrata. Abstrata não tem um significado. Ela não desenhou uma casa, não desenhou uma pessoa. Ela usou só forma geométrica no trabalho dela. Então, o dele é uma obra figurativa, a dela é uma obra abstrata. E agora chegou a hora da gente fazer um trabalho que tem a ver com forma geométrica. Você pode fazer figurativo, como o próprio Lazar Segal fez, ou pode fazer abstrato, como a Leontina, Maria Leontina fez. Vamos lá. Vou pegar aqui para a gente começar a fazer essa obra juntos. Bem, para a gente fazer o nosso desenho, a gente vai precisar, a gente pode usar régua, a gente pode usar a mão livre. A mão livre é quando a gente não tem régua. Então, quando a gente está com a mão livre, não faz mal se quando você pegar o lápis e começar a desenhar a sua casa, se você quiser fazer casa, se quiser fazer uma paisagem, o desenho pode ser de paisagem, pode ser de pessoas, pode ser de robô, o tema é livre. Eu vou colocar alguns temas aqui que a gente possa realizar no nosso desenho. Por exemplo, você queira desenhar a casa com a mão livre. Com a mão livre, você vai lá, começa a fazer a reta, uma casa em cima, tipo um triângulo, a parte de baixo dessa casa. A gente tem a frente da casa, que pode ter uma porta, janela, ela pode estar numa montanha, pode ter árvore perto da casa, pode ser que tenha uma janela, do seu jeito, cada um desenha do seu jeitinho, tenha sol. Ou se não, você pode pegar a régua e começar a desenhar também, pode ser usado régua, para você poder conseguir desenhar mais retinho a sua casa. Triângulo também, no telhado.
Você pode desenhar lápis sobre o papel, pode usar o computador, o que você gosta de desenhar, com o material que você queira desenhar. Pode ter árvore. Vou botar um chão, né? Uma esquisita, sem chão. A gente também pode fazer tipo um robô. Perninhas. Só usando o quadrado, a gente consegue desenhar um robô. Vou botar os botões dele aqui. Um sapato no robô. E colocar um chão onde esse robô está. O chão pode estar colado no pezinho do robô ou um pouquinho mais afastado. Se ficar afastado, ele está saltitando. Se eu botar um retângulo em cima de outro retângulo, eu consigo fazer uma escada. Se o robô estivesse descendo uma escada. A gente também pode pintar esses personagens todos. Pode pintar com lápis de cor, canetinha. O material que você acha que fique legal. O robô pode ser cinza? Pode. Pode ser cinza. Pode ser colorido? Também pode ser colorido. Cada parte do robô de uma cor diferente? Pode, por que não? A barriguinha vermelha, o sapatinho vermelho, o azul. O olhinho pode ser preto. O sorriso pode ser branco. Pode colocar a anteninha dele. Pode pintar todo o fundo também da cena. A gente também pode pintar a nossa casa. O telhado ser marrom, vermelho. A parede da casa da cor da sua casa, de repente amarelo. A porta pode ter cor também. Ou a porta ter outra cor de madeira, marronzinha, ou branca. A janela com vidro azulzinho claro. A árvore pode ter cor também. E o chão também pode ter cor. Vamos pintar aqui. A árvore de marrom. E o chão pode ser também marrom ou marrom escuro.